Eu não diria que a maioria dos brasileiros é desonesta. Não é, e nem precisa ser. É aqui que mora o equívoco de quem acha que o problema é a natureza do povo. Numa sociedade, não é preciso que a maioria seja corrupta para tudo desandar. Basta uma minoria relevante. Quando você ultrapassa o percentual de 10, 20% de pessoas sem valores, operando sem freio moral, o sistema inteiro começa a apodrecer. Não pela quantidade, pela lógica que se instala. E que lógica é essa? Vai lembrar como funciona um ciclo que se autoalimenta. Quem não segue princípios básicos não é punido. E quem faz o certo é prejudicado. O honesto paga o pedágio, espera na fila, declara o imposto, cumpre o contrato social. O canalha fura tudo isso e ainda sai na frente. Na prática, o recado que a sociedade passa é devastador. Ser correto é ser otário. E com o tempo que acontece, os corretos vão cansando, vão desistindo, vão engrossando um a um a fila dos malandros. Não porque nasceram maus, mas porque o ambiente premiou o errado e castigou o certo todos os dias, até quebrar a resistência deles. Ou seja, é exatamente o inverso de como opera um país civilizado. Porque o segredo de toda sociedade próspera não é o tamanho do PIB, nem a riqueza do subsolo. É a confiança mútua. Várias pesquisas já mostraram isso. É você poder fechar um negócio no aperto de mão, contratar sem medo de calote, deixar o filho na escola sabendo que existe uma regra que vale para todo. Onde há confiança, a sociedade decola. Onde ela se perde, cada um precisa se proteger de todos. E o custo disso é, na melhor das hipóteses, a estagnação. Na pior, a desintegração. Eu vou dar um exemplo para você. Teve um estado aqui, se não me engano, em Ohio, que resolveu diminuir os custos com cuidados, com pessoas idosas, dando uma espécie de auxílio para familiares dessas pessoas que pudessem ajudar no seu cuidado. Seria mais barato fazer isso do que o estado contratar enfermeiros, a estrutura regular de saúde para ajudar esses velhinhos. E aí o que aconteceu? Foi descoberto há pouco um abuso gigantesco, especialmente cometido por quem? Especialmente por imigrantes e imigrantes, na maior parte, ilegais, que utilizavam esse subterfúgio para tomar recursos sem cuidar dos seus familiares. Às vezes nem tinham familiares sem cuidados, criavam essa situação. Então a medida que aparentemente seria positiva, mas que seria baseado mais na confiança. E quando você traz elementos para uma sociedade que não integram esse mesmo conjunto de valores, tem esse mesmo nível de confiança, você tem a quebra da sociedade. Então a sociedade é baseada nessa relação de confiança. E o Brasil vem corroendo justamente esse capital, a confiança, há décadas. Não por acaso. A impunidade no topo dá um exemplo. Quando o poderoso rouba e não é punido, ele não comete só um crime. Ele emite uma licença moral para que todos os outros façam o mesmo lá embaixo. Imagina o efeito que isso tem, por exemplo, nos mais jovens, perceberem que corruptos, no final das contas, não são punidos e podem até ser beneficiados. E é por isso que eu insisto num ponto que para muitos parece elitista, mas não é. A mudança tem que partir do topo. Uma sociedade copia os seus líderes. Se a elite que está no comando, política, jurídica, empresarial, cultural, é uma elite corrompida, ela contamina tudo o que está embaixo. Não adianta cobrar a virtude do povo enquanto o exemplo que vem de cima é o do canalha premiado. Por isso eu digo com todas as letras. A tarefa mais importante, se a gente quiser de fato refundar o Brasil, é a formação de uma nova elite. Uma elite com valores, com competência e com coragem para enfrentar o sistema, em vez de se acomodar nele.